Universo Épico no ar, e no programa de hoje, gente, nós vamos bater um papo e a nossa convidada que já está conectada aqui vai falar sobre poesia. Olha só, é a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Adriana, seja bem-vinda ao Universo Épico. E eu quero saber sobre o seu livro, Nácar Madrigais, é isso? Isso, Nácar Madrigais. O Nácar, ele foi originado em 2016. A sementinha dele, né, foi em uma residência artística no Vale do Macutu, onde eu criei alguns poeminhas e haikais. Aí depois, durante os anos de 2017 e 2019, eles foram musicados por dois cantores líricos e populares que inseriram a parte sonora e a parte vocal. E a gente foi trabalhando nesse formato de projeto, depois uma narrativa foi desenvolvida também. Inicialmente os poemas eram soltos, né? Individuais, e eu fui tecendo essa narrativa no sentido de contar uma história. E durante o ano de 2020, então, essa história foi estruturada, a gente fez as gravações num estúdio profissional e ficou muito bonito. Eu estou muito feliz com o resultado do projeto. Adriana, antes da gente se aprofundar aqui na história do livro, nas poesias, a gente vai ali, ó, descobrir, desmistificar, né, destrinchar o título, porque o título também é poético. O título, a palavra nácar, né, ela significa a parte interna das conchas e moluscos, né, aquela parte rosada, meio esbranquiçada, que eu usei como metáfora para a preciosidade do encontro amoroso, né? Que é o objetivo da história, né? A história conta uma personagem, posso falar sobre a história? Claro. A história conta sobre uma personagem feminina, uma jovem, que está em busca de um amor, né? Ela interage com um personagem imaginário que foi um grande amor platônico dela, e esse personagem a ajuda a encontrar o poeta gentil. O Blue, que é esse personagem imaginário, vai conversando, cantando junto com a Butterfly e a ajudando com os seus medos, os seus anseios, as suas questões, a encontrar o poeta gentil. Mas nem tudo são flores na narrativa. Tem também o Dark Tea, que ele representa a parte antagônica da história, né? Ele representa todos os amores mal sucedidos dessa personagem. Então, de uma maneira não linear, a história vai sendo contada, os poemas vão sendo cantados, e ela tem esse encontro amoroso com o poeta gentil. E aí, gente, olha só, a Adriana, ela trabalhou essa obra em várias plataformas. Então nós temos audiobook, nós temos e-book. Que mais? A parte física, né? O livro físico. Por que escolher, então, diversificar em várias plataformas? Olha, eu diversifiquei pelo seguinte. Inicialmente nós contatamos a Toca Livros e a minha ideia era apresentar a eles um produto integrado, que fosse esse produto integrado fosse a imagem, né? E a imagem, a ilustração do livro, né? E os cantos. Só que na Toca Livros eles só podem apresentar as músicas, o livro musicado e o e-book ilustrado separadamente. Então, eu optei por vender o formato videobook no meu site, né? Então, no meu site eu tenho o videobook, que é o livro ilustrado com as músicas. Eu tenho o livro físico, para quem gosta de livro físico, né? Eu, pessoalmente, sou de uma geração que gosto de livro físico. Então, o livro físico com a trilha sonora e a própria trilha sonora sendo vendida também. E na Toca Livros é o audiolivro, né? Com as musiquinhas, todas elas estão separadas, o que eu achei que dá uma fruição boa na plataforma deles, além do e-book. Ele é vendido como combo e separadamente também na Toca Livros, mas eu pessoalmente prefiro o formato combo.
Gritou. Canalha! Espinho! 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 Vermelho renda, 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 vermelho renda. Mundos paralelos nos unem. Problemas se desfazem. Tudo ficará bem. Verso amado, céu estrelado, Poeta gentil, volume eterno, água, cheirinho redondo, água, água corrente atravessa linhas curvas, curvas, linhas curvas, curvas. A Adriana, se fazer um livro já é complicado, já é difícil, imagina, minha gente, diversificar em várias plataformas, porque assim, cada um é um projeto, né? Então, como é que foi trabalhar esses projetos? Foi dificultoso, né? Teve ali, quais foram os obstáculos? Olha, foi bem trabalhoso, viu? Todo o processo, além do processo criativo das músicas propriamente, né, que nós fizemos durante o ano de 2020 todo, de forma online, né, teve a questão da pandemia também. As ilustrações também foram feitas tudo online, iam sendo passadas para mim, a gente ia conversando com a equipe também, a equipe ajudou nesse processo de construção das ilustrações, mas a parte de revisão de todos esses formatos foi bastante trabalhosa. Enfim, agora está tudo prontinho, funcionando direitinho. O estúdio de gravação também ajudou muito, né? Eles fizeram toda uma parte de mixagem e edição que ajudou bastante a gente também, e eu fiquei bem feliz com o resultado. Falando tecnicamente, né, para você acompanhar a parte musical, a parte de ilustração, tudo que envolve as outras técnicas que não a escrita, né? A escrita você domina, mas e aí, como é que foi dirigir, acompanhar, coordenar, né, para chegar no resultado que você queria? Olha, a ilustradora foi minha aluna e nós fizemos um processo, né? Esse é um trabalho que se desenvolveu também dentro da universidade. Eu dou aula na Federal de Juiz de Fora. Algumas bolsas foram concedidas para a parte sonora, e a parte sonora eu contei com a colaboração do professor Rodolfo Valverde e do Ricardo Rezende, do Nave Studio, que me ajudou muito também, né? A parte das ilustrações, eu sou formada em artes visuais, né? Então, como eu sou formada em artes visuais e eu tenho já esse know-how, e, enfim, eu não sou especialista em ilustração, por isso eu contatei essa minha ex-aluna e nós fomos desenvolvendo, toda a parte criativa foi sendo desenvolvida em equipe mesmo, né? Mas a Júlia Rocha desenvolveu as ilustrações de forma muito bela. Resultado final desse romance, desse amor, né? Você conseguiu chegar naquele objetivo? Tá satisfeita? Eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi um processo que teve muitas revisões da parte visual, da parte musical, e eu fiquei feliz com o resultado. Eu estava um pouco apreensiva em como seria mostrado na Toca Livros também, mas depois eu vi as musiquinhas separadas e tal,
elas contam a narrativa, né, mas são colocadas separadamente. E eu achei que ficou um formato interessante, gostei dessa diversificação com o meu site também. Como é que vai ser a partir de agora, né? Você pretende trazer mais projetos como esse ou não? Né? Agora eu vou trabalhar uma obra mais simples, focado mais na poesia, talvez crônica. Como é que você vai fazer aí? Qual é a estratégia? Olha, eu estou muito interessada, continuo muito interessada nesse trânsito entre texto e imagem, né? Eu tenho feito alguns experimentos, tenho feito muitas oficinas de escrita que ajudam nos processos criativos, né? Dão starts para a gente. E eu tenho feito uns experimentos com fotografia, com desenho, artes visuais e escrita, e tenho achado muito interessante, assim. Então, a parte sonora, gostei demais, fica como ideia para encenações de próximos projetos, mas eu tenho experimentado esse tipo de trabalho agora. Ainda falando sobre a parte sonora, eu só queria reiterar que nós temos a ideia de transformar esse projeto em um pequeno espetáculo, né? Nós temos feito alguns ensaios e tal, de gravações com vídeo, alguns experimentos com vídeo, e há esse projeto futuro de transformar o Nácar Madrigais em um pequeno espetáculo também. É a obra já tomando forma, né, e saindo ali e tomando conta de vários outros projetos, né? Pois é, essa é a ideia da intermídia, né? A intermídia é o trânsito entre as linguagens, né? É a fusão e o trânsito entre as linguagens. E eu tenho muito isso, assim, porque eu cursei artes plásticas e letras, né? Então, desde a minha origem, assim, como estudante, eu já estava pensando esse trânsito entre as linguagens. Depois eu acabei enveredando pelo campo da arte e tecnologia e agora estou dando um passo atrás e retornando para essas origens mesmo. E é uma obra única? Encerrou aquela história? Olha, eu tenho a vontade de continuar a história. Eu até tive algumas ideias e tal, mas eu preciso de algumas situações para imergir mesmo na narrativa, né? A gente vive uma vida tão corrida, dá aula, estuda, trabalha. Eu, né, faço várias coisas ao mesmo tempo, então eu procuro essas situações criativas para imergir nos momentos de criação das histórias, das narrativas, né? Até tem uma residência artística que eu descobri aqui agora, que eu estou de olho, eles alugam o espaço e tal, eu estou de olho para dar continuidade na narrativa. Mas agora é o lançamento, né? Então depois a gente vê como continuar. Adriana, o pessoal que ficou interessado, né, em ler Nácar Madrigais, como é que faz? Como é que encontra? Olha, tem todas as informações no meu Instagram, @driolive.art, arte temudo, né? E o meu site, www.adriana.oliveira.art.br. Todas as informações estão lá, do livro físico, do videobook, da trilha sonora e da Toca Livros também, www.tocalivros.com. Lá vocês encontram o audiobook e o e-book. E eu sugiro que sejam consumidos como combo, que é a experiência mais completa. Sensacional. Adriana, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. E olha, vou deixar o convite. Então, sempre que tiver projeto novo, vem contar aqui pra gente? Claro, claro que vou. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Agradeço muito a oportunidade e próximas empreitadas estarei aí. Valeu, um abraço. Um abraço, obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais romance. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e eu avisei, a gente segue aqui falando sobre romance. E olha só, a nossa convidada já está aqui conectada, é a Bela. Tudo bem, Bela?
Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Bela, conta pra gente, eu quero saber sobre esse romance que você escreveu. Eu escrevi esse romance chamado Camila e Camila, é o meu quarto livro, meu quarto lançamento. Ele é um romance LGBT, focado no amor entre duas meninas, que vivem em mundos completamente diferentes. Se passa na minha cidade natal, que é Campos dos Goytacazes, e é um romance universitário, então assim, é focado nesse processo de descoberta, né? Enquanto a Camila está entrando na faculdade, ela está iniciando seus estudos, a Camila ela está no final da faculdade e já está naquele drama assim, meu Deus, como é que é esse negócio de sair do mundo universitário e entrar no mundo adulto, enquanto a outra está iniciando na vida adulta na universidade. Então são meninas que vivem em mundos completamente diferentes. Até a personalidade delas é bastante diferente, né? A Camila é um pouco mais soturna, já a Camila é bem animada, bem alto astral, bem bacana assim, de conhecer o universo delas. E de onde surgiu a inspiração para criar as meninas? Bom, surgiu de um sonho que eu tive com uma amiga minha. Eu sonhei que eu estava namorando essa amiga minha, e aí eu falei assim, caramba, isso dá uma história legal, assim, é uma história bonitinha que eu sonhei. E aí eu comecei a pensar em questões de sombra e luz, né? E tanto que a Camille, ela é um pouco, como eu falei, ela é mais sombria, ela tem a questão da depressão, que é bem tratada no livro. Enquanto a Camila é super alto astral. Então, assim, são dois lados. É como se fossem dois lados da mesma pessoa que se complementam, sabe? Entendi. E aí, você criar essa história, né? Você teve medo da questão do preconceito, de lidar com a linha editorial? Então, eu não tive medo, porque eu acho que esse tipo de história ela é necessária para ser publicada, estar no mundo, porque a gente precisa de pessoas que tenham coragem de realmente publicar e falar sobre o assunto e ter essa... Porque muita gente se sente representada, né? A gente tem pouquíssima representatividade quando se fala de romances, porque aí vem um ponto importante que eu gosto de ressaltar sempre. Muita gente usa o termo lésbico, mas o lésbico não é certo. Porque, por exemplo, pode ser que uma das meninas seja bissexual e a outra lésbica. Então, assim, o termo certo é sáfico, que vem do grego, vem da Safo de Lesbos. E, então, é um romance sáfico. E muitas meninas que realmente gostam de meninas se sentem com dificuldade de ter representatividade nesses romances. E se você for olhar, assim, na mídia, nos romances que realmente têm destaque, você encontra alguns títulos, como, por exemplo, Conectadas e O Amor Não É Óbvio, mas você não encontra com tanta facilidade quanto você encontra, por exemplo, outros tipos de romance, né? Então, eu acho que eu escrevo não só para mim, mas também para um grupo de pessoas que vá se sentir representada de alguma forma. Exatamente. Nós somos jovens, né? E quando adolescente, criança, a gente não conseguia ver obras como essa. Não. E o foco do livro, ele não é, assim, ele tem uma indicativa no livro, né? De idade, que é a partir dos 16 anos. Porque, por exemplo, a Camila, ela tem problemas com álcool e cigarro. E eu não queria incentivar esse comportamento em adolescentes. Por isso, eu coloco a indicação de idade a partir dos 16 anos. É um romance universitário bem focado em meninas mesmo, entre 16, que estão saindo ali do ensino médio e entrando na faculdade. Por rolar essa identificação bastante mesmo, né? Por rolar essa questão de elas se sentirem, de alguma forma, representadas por suas vivências. Assim, eu tenho sido bastante elogiada nesse sentido, porque eu acho que eu tenho sido bem verossímil. Representatividade é tudo. É tudo, assim. As pessoas, elas sentem muita falta, porque quando se fala de romance, a primeira coisa que você imagina é um romance entre um Orgulho e Preconceito da vida, né? Um romance heterossexual. Mas quando a gente quer falar sobre romance entre mulheres, que é uma coisa linda e revolucionária, muitas vezes as pessoas não falam sobre, né? Porque a gente vive numa sociedade que introduz muitas vezes uma competição entre pessoas do mesmo gênero. E quando eu falo isso, não falo só entre mulheres, mas também entre homens, né? Que competem entre si. E se essas pessoas resolvessem se amar, sabe? Eu acho que é uma coisa muito interessante a ser falada. E é um projeto independente? Você conta ali com financiamento coletivo ou não? Você que bancou o projeto? Então, ele está em pré-venda e eu preciso vender 50 livros. Eu vendi 10 até agora, na primeira semana, e eu preciso vender os 50, e aí eu não teria custo nenhum com a publicação. Esse é o formato da publicação da editora, que é uma editora independente, a Flive. E eu já tô satisfeita com os resultados até agora, porque
Bom, foi só a primeira semana, a primeira vez que eu publico nesse formato, né? Eu já publiquei de outras formas, de uma forma que eu realmente não tive 100% custo nenhum, não, nem a possibilidade de não pagar de forma nenhuma. Mas eu resolvi arriscar porque eu acho que seria algo, é um romance que necessita de urgência para estar no mundo, assim. E eu acho que, enfim, trata de temas muito pertinentes, na minha opinião. Claro, além desse caminho, né, de conseguir colocar no mercado o livro, né, tem um outro desafio que você enfrentou ali no projeto? Bom, desafio em si, na verdade, foi porque ele tentou ser publicado várias vezes, né? Ele passou por teve editoras, por exemplo, que não quiseram o livro, assim, que fizeram todo o processo do livro, a gente não tinha fechado o contrato ainda, e eles desistiram do projeto, assim, porque a gente está tendo uma crise no mercado literário, isso é fato. E aí, como eu era ainda uma autora desconhecida, assim, apesar de ter bastante méritos na minha carreira, eles resolveram não arriscar tanto. E aí eu conheci a Flive e eles super amaram o projeto, acharam super bacana a ideia, acharam bem escrito o projeto. Uma coisa que eu gosto muito de destacar é a diferença de narrativa quando troca de personagem, porque o livro tem 2 personagens narradoras. E eu tenho muito orgulho disso, que você sente a diferença da personalidade dos personagens. E é uma coisa que eu sempre escuto, assim, e é muito engraçado porque até as pessoas, elas têm suas personagens preferidas, né? Tem gente que prefere a Camille, tem gente que prefere a Camila, e tudo isso é uma questão de identificação mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta que, olha, você falou assim de preferência, né? E você prefere quem, então? Eu me identifico muito com a Camila, que é a guitarrinha aqui atrás. Não, foi assim, ó, na lata, porque às vezes a gente pergunta, né, pro escritor qual personagem ele mais gosta, né, e aí eles ficam em cima do muro, e você não. É porque eu peguei, quando eu escrevi o livro, na verdade, eu estava no final da faculdade, como a Camille estava no final do livro, no livro, né, e aí eu pensei, poxa, eu me identificava muito com a Camille, em muitas das suas vivências e tudo mais, né. Enfim, e aí eu pensei assim, poxa, a Camille, ela tem muito de mim, ela é a sombra que eu tô aprendendo a lidar com ela. E aí, né, como é que você vai fazer para divulgar o livro, né, agora, nesse momento que a gente vive uma baixa dos casos de Covid, né, algumas liberações, já dá para voltar em feiras, divulgar o livro, fazer eventos. Você pensa em transformá-lo em várias plataformas, né, para alcançar mais pessoas? Sim. Eu comecei esse livro, um projeto do livro com o e-book. Então, ele, por enquanto, nem eu tenho esse livro ainda. Porque, como eu falei, ele está em pré-venda. Mas ele vai chegar na casa dos leitores lá para meio pro final do mês que vem, então assim, eu estou muito animada com isso, considerando os trâmites de correios, né? Como ele vai ser impresso sob demanda, eu não posso prometer nenhum evento, mas eu gostaria muitíssimo de participar. Eu tenho alguns contatos aqui na minha cidade, assim, que eu gostaria de estar fazendo algumas parcerias e tudo mais, mas mais para frente, assim, no momento eu não estou pensando em nenhuma ação física, mas eu gostaria muito de estar presente na Bienal de São Paulo esse ano, e na Bienal de Campos, que é no mesmo ano, assim, na mesma época, mais ou menos. E eu acho que... Eu já estive na Bienal do Rio de Janeiro, foi uma sensação incrível, em 2017. Eu lembro que nessa época, o livro que eu estava lançando na época, ele vendeu todos os exemplares em uma semana, foi uma coisa de doido. E esgotou mesmo, depois disso não foi mais impresso. Enfim... Eu gosto muito de eventos físicos, gosto de abraços, de estar junto com o pessoal, de conhecer meus leitores e trocar uma ideia com eles. Eu já faço isso na internet, com bastante frequência. Minha caixa de mensagem lá no Instagram está sempre aberta para todo mundo, desde que sejam pessoas educadas e polidas, né? Não pessoas grosseiras, mas desde que haja com educação e bastante respeito, eu estou sempre aberta para receber críticas, convites para parcerias, e no momento todas essas parcerias que eu tenho fechado são online. É diferente, né, essa troca presencial, essa troca de energia, né? Claro, a tecnologia proporcionou a gente, nesse período da pandemia, várias possibilidades da gente não perder esse contato, né? Mas a troca de energia presencial é muito diferente. E aí, eu quero saber da troca
né, de críticas, porque a gente sabe que o livro está em pré-venda, mas para as pessoas que você distribuiu ali para poder fazer uma primeira leitura, tirando as pessoas técnicas, os profissionais, né, talvez da editora, quem leu? Né? Quais foram as críticas? O que você achou dessas críticas? Você absorveu? Mudaria alguma coisa? É muito bom, porque eu recentemente eu cedi o e-book para um site chamado Lesbaut, que é um site focado em conteúdo sáfico, né? E aí eu recebi elogios, né? Inclusive a blogueira que comentou o livro gostou mais da Camila do que da Camille. Recebi algumas críticas em relação, por exemplo, no livro tem uma questão muito forte relacionada a preconceito. Recebi algumas críticas sobre a questão com álcool da Camille, mas é uma coisa assim que eu não mudaria, mas eu entendo a crítica e tomo as medidas que eu posso tomar para tornar a experiência do leitor mais agradável. Então, por exemplo, na chamada lá da Amazon, eu coloquei o aviso, né, dos gatilhos que o livro pode trazer e tudo mais, para pessoas que têm questões com drogas lícitas, né, álcool e cigarros, questão de preconceito também, né, que eu abordo no livro, que as pessoas fiquem atentas caso elas tenham algum gatilho relacionado a isso, e a questão da depressão também, porque tem algumas falas da Camille, desculpa, que são por conta da depressão que ela possui, são muito pesadas. Então, assim, poupa a pessoa de, por exemplo, ter uma depressão e desencadear um gatilho por causa disso. Eu acho muito importante que isso melhore a experiência do leitor. Olha só, Bela, por que é que o pessoal tem que ler A História das Meninas? Bom, porque ele trata de vários temas super relevantes, como a própria depressão, que é um tema super atual, e, enfim, a gente está sofrendo muito com isso, até por conta da passada pandemia, muitas pessoas sofreram com o distanciamento social. Ele não trata de pandemia, a história se passa em 2018, 2 anos antes da pandemia, mas, enfim. Fala sobre histórias de amor verdadeiro, que se constrói com o tempo. Fala sobre dramas que são típicos de qualquer menina entre 18 e 29 anos. Fala sobre revolução no sentido de amar de verdade, sabe? Fala sobre revolução no sentido de realmente encontrar alguém que você gosta e amar essa pessoa do jeito que ela é. E ela que tentar melhorar, inclusive, para estar com você. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito valiosa. Sensacional. É uma série, é uma saga, ou você fecha nessa história, nesse livro? Eu fecho nessa história, porque eu nunca escrevi nenhuma saga, é um fato curioso sobre mim. Eu já tentei fazer continuações de livros anteriores meus, mas eu simplesmente não consigo manter essa continuidade. Eu tenho uma certa dificuldade com continuidade. Então, é um livro único, um volume único. Inclusive, se você ele tem algumas referências a várias coisas, né? Por exemplo, o anime Nana, que é um anime que eu inspirei no anime para escrever o livro. Também tem referências de Azul, a Cor Mais Quente, o HQ, porque eu não gosto muito do filme. Tem algumas referências também enfim, tudo que envolve o mundo de entretenimento sáfico, ele tem várias referências que são muito preciosas, assim, que quem fisgar vai fisgar, assim, bem legal. Agora você aí de casa, presta atenção que ela vai passar todos os contatos para vocês encontrarem o livro. Bela, então, manda aí. Bom, o Instagram é @BelaPrudêncio, Bela com 2 L's. O TikTok é Bela Prudêncio Escritora. O Facebook é Bela Prudêncio também. E o Twitter é Bela Prudêncio _. E você pode encontrar o livro no site da editora Flive, acho que é flive.com.br, mas o link está na minha bio no Instagram, então não tem erro. Clica no link na bio, clica no primeiro link que está ali na arvorezinha de links e não tem erro, você vai encontrar o livro. Ou você pode comprar o livro na Amazon também, que o e-book fica lá disponível lá. Bela, parabéns pelo seu trabalho, continue, né, porque eu tenho certeza que faz diferença e que você seja inspiração para outras meninas, meninos, né, para a comunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E olha, vou deixar aqui o convite feito, né? Surgiu outra obra, só mandar uma mensagem para nossa produção, a gente combina um dia e aí você vem aqui contar pra gente, combinado? Com certeza, pode deixar.
Valeu, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.